Bom dia, muito obrigado. Estou muito feliz. Conheci você, não é, em 2017, através do amigo comum, Cadu Salas, um grande batalhador socioambiental chileno. E pensei mesmo até de, quem sabe, trabalhar um período com vocês, mas acabou não dando certo. Estou feliz aqui que a gente está em conexão. Estou muito feliz mesmo. Amo o Chile. Cadu sí está ahí conectado, así que le mandamos un saludo. Está como asistente. Muito bom. Sí, vamos a comenzar y primero nos gustaría resaltar, como yo abrí la idea de cómo la ciencia ciudadana tiene un elemento central que es el tema de la ciudadanía. Cuando hablamos de ciudadanía o de ciencia y ciudadanía, hablamos también de una larga trayectoria en un enfoque de investigación-acción que se ha desarrollado en América Latina en particular y que tiene su fuente en diversas otras corrientes, movimientos como la educación popular o la investigación-acción para la transformación social y que ha sido parte de tu trabajo también y tu larga trayectoria con estos temas. Entonces, para iniciar la conversación, me gustaría que un poco nos colocara en perspectiva la idea, estos antecedentes y esta trayectoria teórica, de alguna forma, los antecedentes teóricos de este abordaje que podría ser la investigación-acción participativa. Ok. Bom, o diálogo de saberes e seres, ou diálogo de seres e saberes, uma trajetória no campo da investigação-ação, ela, com certeza, ela está ligada a uma ambiência muito importante, sob o ponto de vista do Estado, da sociedade e, consequentemente, da cidadania. Por exemplo, diálogo pressupõe processos democráticos, pressupõe o exercício da cidadania. Diálogo de saberes pressupõe que não existe saberes maiores do que o outro. Exigiria claramente, quer dizer, assim, um exercício da cidadania de que olhar nós estivemos falando, né? Então, toda a minha trajetória mostra para mim o seguinte, quer dizer, assim, que o diálogo de seres e saberes, através da pesquisação, que pressupõe a participação, que pressupõe democracia, ela pressuporia a cidadania e pressuporia uma compreensão de que a ciência não é neutra. Ela é construída pelos seres humanos através de uma relação social de poder e de influência sobre esse poder da cidadania. A minha trajetória ela começa em 1990, 91, que eu tive as primeiras experiências. Eu vou colocar aqui uma transparência para que ilustraria um pouco as minhas referências, né? Esse que está central. Deu para ver? Deu, tá ótimo. Ok. No centro vocês veem Michel Tiolan. Michel Tiolan é uma referência nacional e internacional no campo da pesquisação. Ele é um francês que está no Brasil desde 1970, é sociólogo, foi professor da Universidade de Campinas e depois ele entrou na coordenação de programas de pós-graduação em engenharia, na COP, professor de mestrado e doutorado na área de engenharia de produção. O Michel Tiolan foi meu professor, não foi meu orientador, mas foi meu professor, particularmente no doutorado, e me trouxe uma forte influência. Ele tem um livro que já está na 20ª edição, praticamente, que é o Metodologia de Pesquisação, e que marcou uma influência na década de 90, quando eu comecei a trabalhar, vejam abaixo aqui, Federação de Obreiros de Metalurgia de Itália, quando nós começamos a trabalhar com os metalúrgicos brasileiros
visando processos de negociação entre trabalhadores e empregados. Quer dizer, nós trabalhando muito com a metodologia de Tiolan, de pesquisação, mas também influenciados pela metodologia italiana, que era uma metodologia desenvolvida pela Federazione Impiegati Operai Metallurgici. Eles têm um grande instituto, que se chama em italiano Instituto de Ricerca e Studi Sociali, e que eles trabalham com o conceito de ricerca intervento, ou, em espanhol, investigação e intervenção, um nome desse tipo. E essas duas, as influências, tanto de Michel Tiolan como a dos italianos, foram fortes na minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado, ela trabalhou com vários experimentos, né? A minha tese de doutorado, ela foi aprovada pela Confederação dos Metalúrgicos Brasileiros, em parceria com outro colega meu, Fábio Zamberlan, que também desenvolveu a tese de doutorado, que também foi aprovado, e foi a base para uma parceria da Confederação Nacional do Metalúrgico Brasileiro com a Federação Metalúrgica Italiana. Meu colega ficou na Itália durante 2 anos e eu no Brasil, e nós fomos fazendo estudos e que resultaram numa experiência muito grande, muito interessante. Na Itália, há uma experiência grande de que os pesquisadores eram próprios metalúrgicos e eles faziam o levantamento de dados. Aí nós estamos falando de uma cidadania plena, quer dizer assim, o metalúrgico investigando o seu trabalho, tomando conclusões e dando base para as negociações, né? Quer dizer, é o que a gente chama de pesquisação integral. O que é pesquisação integral? É aquela que pesquisa, informa e implica os trabalhadores no seu próprio processo de resolução. E eu, aqui no Brasil, tentava fazer isso também, mas tive fracassos aqui no Brasil, nas primeiras experiências, porque o máximo que eu consegui foi fazer uma pesquisação envolvendo as comissões de fábrica, mas só conseguindo trazer informações apenas, né? Mas depois conseguimos, numa parceria mais forte, num projeto grande, que envolveu 9 fábricas espalhadas pelo Brasil, a gente conseguiu aí fazer um trabalho junto com a Confederação Nacional dos Metalúrgicos e, de fato, conseguimos fazer uma pesquisa mais aprofundada dentro das próprias fábricas e conseguimos resultados muito bons, à semelhança de experiências italianas. Eram empresas normalmente avançadas. Essa foi a minha primeira experiência, portanto, uma influência metodológica, indo para frente, uma experiência francófona e italiana, né, que trouxe essa influência muito grande para mim. Após essa experiência, né, eu comecei a desenvolver um trabalho dentro da universidade que veio a resultar um núcleo que até hoje existe, que chama-se Núcleo de Solidariedade Técnica. Solidariedade técnica, a etimologia desse nome é solidariedade, não no sentido da filantropia, mas no sentido etimológico entre responsabilidades recíprocas entre o pesquisador e o ator social, né? Aqui embaixo vocês veem o nome de Miguel de Simone, era um grande amigo meu que já faleceu, moramos juntos, e ele foi um professor referência no departamento. Veja, sempre estou falando dentro da engenharia, né? Eu sou engenheiro civil, fiz mestrado em engenharia de produção e fiz doutorado em engenharia de produção, né? E o Miguel de Simone era um engenheiro de produção de grande qualidade e, enfim, uma figura humana fantástica. E ele, sem trabalhar com pesquisação, ele tinha uma máxima que nós trouxemos para o Núcleo de Solidariedade Técnica e que tem a ver com diálogo de seres e saberes e tem a ver com ciência cidadã, né? E tem a ver com a pesquisação. Ele dizia o seguinte, que os engenheiros estão muito distantes do conhecimento do saber popular, particularmente a engenharia de produção. E ele dizia assim, é preciso que o engenheiro vá lá para ver, é preciso que o engenheiro vá lá para viver e é preciso ir lá para ver com os olhos dos outros. Ora, essa
essas frases, elas quase que resumem a dimensão do ser humano. Quer dizer, se você precisa ver e você precisa viver, né, e precisa ver com os olhos hoje, nós estamos falando de identidade e estamos falando de alteridade. É um desafio humano monumental que mobiliza a humanidade até hoje e criou religiões e mais religiões, de como é que o ser humano se coloca no lugar do outro. Como é que você consegue desenvolver um conhecimento onde você se desenvolve enquanto ser autônomo e, ao mesmo tempo, ouve o outro, né? Então, aprendi muito com o Miguel de Simone isso, e ele impregnou a filosofia e a ideologia do Núcleo de Solidariedade Técnica, né? Então, isso é extremamente importante, né? Só dando um pulo grande, quer dizer, assim, durante bom parte do tempo, repare aqui, ó, na próxima, que não está indo. Aqui, em resumo, eu estou dizendo o seguinte: a França, a importância francófona me influenciou de 92 a 2016. A Itália foi a experiência do meu doutorado. Eu defendi meu doutorado em 1988, uma influência muito grande. Mas, já aqui, você pode ver que eu vou começar a ter uma influência, muito tardiamente, eu diria, e sobre a concepção de diálogo de seres e saberes, vai pular para 2016, mais ou menos, quando eu, tardiamente, comecei a olhar para a América do Sul. Assim, e no meu próprio país, que é Paulo Freire. Quer dizer, não esqueçam, a minha formação é de engenharia, sou engenheiro civil, né? Fiz mestrado em engenharia de produção, fui conhecer as metodologias de pesquisação com um sociólogo, que é Michel Tiolan. Mas nunca trabalhamos, por exemplo, seriamente, eu, no caso, né, com Paulo Freire, e confesso, não conhecia Orlando Falsborda, uma referência mundial para o campo da investigação ação participativa, o IAP, né, que ele difunde para o mundo todo através de 1977, com o primeiro congresso em Cartagena. Quando eu vou verificar isso, eu verifico quanto eu estava com problemas, e aí comecei a fazer essa conexão, né? Quer dizer, com a América Latina em 2016. Né? E aqui eu concluiria essa minha fala inicial, que esse campo todo dos meus 25 anos, eu diria que eu me concentraria hoje para o desenvolvimento de diálogos de seres e saberes, particularmente nesses dois grandes autores e nesses dois grandes militantes do mundo, né? Que é Paulo Freire e Orlando Falsborda, que são duas grandes referências mundiais e que, a meu ver, está plenamente ligado ao campo da ciência cidadã, né? Ao conhecimento dos cidadãos serem deliberativos, seja sobre seu destino, seja sobre a técnica, seja sobre a cultura, seja sobre a harmonia entre os povos. Mas, assim, eu acho que Paulo Freire e Orlando Falsborda, hoje, para mim, digamos assim, a base para estudar. Agradeço todo o que aprendi com a experiência francófona e italiana, mas hoje, com certeza, eu acho que o foco deveria estar em Paulo Freire e Falsborda. Essa seria a minha abertura para o nosso diálogo. Gracias por colocar todos estos autores, estas fuentes, las raíces de lo que podríamos denominar como el gran marco de la investigación-acción. Lo que nosotros queremos también es mostrar que la ciencia ciudadana no se restringe a un periodo temporal, a un origen geográfico, geopolítico, sino que también reconocer que en nuestra propia América Latina existen las raíces de lo que hoy podemos denominar ciencia ciudadana y que están en la investigación-acción, en la educación popular, la investigación-acción participativa, y es súper importante que nos coloques, por ejemplo, estos dos grandes pensadores y activistas, como Franz Borda y Paulo Freire. Sobre eso, al final de tu presentación, de los slides,
colocaste ya un poco cuál ha sido tu praxis, más allá de los antecedentes teóricos y de los antecedentes de formación, has tenido también una práctica, una praxis de investigación-acción y que ha estado enfocada particularmente en la pesca artesanal o en la pesca como un gran sistema de trabajo, sistema de conocimiento, y también un sistema de generación de renta y de generación de alimentos para el mundo. Entonces me gustaría que un poco nos trajera ya, pasando de estos cimientos teóricos, a cómo eso se traduce en tu práctica de investigación-acción, como ingeniero, como profesor, y también como un practicante de esto que vamos a denominar la investigación-acción. Ok. Então, deixa eu ver se eu acho aqui. Não estou achando aqui agora. Ahí está compartiendo. Está compartiendo? El link ¿Apareció de para Zoom, você? no, no, pero aparece la página de tu navegador, del Chrome. Si no, la comparto yo. Si quieres, yo la puedo compartir. Ah, por favor. Coloca na Tienes primeira que, página da papel, mas eu teria que ver também. tendrías que dejar de compartir y yo lo puedo hacer. Ahí. Ah, ahí está apareciendo, ¿eh? Agora sim. Ah, é? Que bom. Sí. Ótimo, ótimo. Bom, aqui são as várias experiências que eu tive, mas eu vou focar aqui. Está aparecendo perfeito? Agora sim. Este é... Ok. Esse é um programa que está completando esse ano 16 anos. Ele está na base da formação deste núcleo que está aqui embaixo, escrito Soltec, estão vendo, em verde? Soltec é a sigla de Núcleo de Solidariedade Técnica, que é um dos núcleos que forma o Núcleo Interdisciplinar do Desenvolvimento Econômico e Social. Em 2004 é que inicia esse programa. Eu fiz essa apresentação num curso que eu dei em Bogotá e eu tentei, quando eu fiz em 2017, então hoje já tem mais tempo de experiência. E eu tentei fazer uma síntese de experiências de 12 anos, né? E aí eu trabalhei com 3 categorias que eu imaginei para poder analisar essas experiências durante esses anos todos. Primeiro, a intenção é que ocorresse diálogo de saberes entre os investigadores e os pescadores artesanais. Sempre pescadores artesanais, hein? Em Brasília, nós falamos pescadores artesanais, são aqueles pescadores que não são da pesca industrial, né? Que tem toda uma cultura, assim por diante, importante e que garante a grande consumo de peixe da maioria da população. O segundo, na falta de um conceito melhor, eu escrevi empoderamento ou empoderamento, mas poderia também escrever cidadania deliberativa, né? Se conseguimos ou não conseguimos que os atores sociais se colocassem como atores conscientes do processo, nesse sentido que está escrito empoderamento. Aí vem do inglês empowerment, né? Mas podemos entender no nosso diálogo de ciência cidadana, né? Quer dizer, é a questão de que eles são senhores ou senhoras do conhecimento da técnica que lhes interessa, né? E, finalmente, um terceiro indicador importante é se isso gera ou não gera políticas públicas. Ou seja, autonomia, ou seja, que essa cidadania ela faz gerar uma política pública que independe se é o João, o Pedro, o Pablo ou quem seja, mas alguma coisa que é definido pela política pública. Esses 3 indicadores vão servir para eu analisar 3 experiências importantes que o Núcleo de Solidariedade Técnica teve e o Programa de Pesquisa-Ação em la Cadena Produtiva de la Pesca e Litoral Fluminense teve êxito ou não teve êxito. A região que eu estou me referindo é essa, o Brasil,
Estou falando do Rio de Janeiro, a costa do Rio de Janeiro, extremamente importante, não sei se todos têm conhecimento, estão acompanhando, mas 80% do petróleo brasileiro está exatamente nessa costa, né? Quer dizer, não é pouca coisa, né? Ou seja, a famosa o pré-sal, a exploração de petróleo em águas profundas se encontra exatamente nesta região, centralmente 80% está aqui. E se vocês olharem para cima, onde está escrito Litoral Norte Fluminense, estão vendo? Acima, uma bolinha? A cidade de Macaé. Macaé é a sede da Petrobras, onde, digamos assim, a Macaé ela teve um crescimento vertiginoso de 1970 em diante, né? Quer dizer, é quando a Petrobras se instala e lá começa as suas plataformas de exploração de petróleo, né? E lá em Macaé, a nossa universidade, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através de um núcleo de extensão universitária chamado UFRJ-MAR, implantou uma escola municipal de pescadores, uma escola pelo trabalho para o trabalho, baseado na concepção de Vygotsky, aliando conhecimento de núcleo básico, matemática, português e tudo mais, com ensinamentos de educação por projetos. Então, por exemplo, navegação e outras mais. Essa escola foi uma parceria com a Prefeitura de Macaé, isso eu estou falando nos anos de 2003, 2004. Isso é importante a data, 2003, 2004. Por quê? Porque o cenário nacional, não se esqueça, do Brasil, era quando Lula ganhou as eleições no Brasil. Então, isso criou um clima muito favorável à democracia participativa. O governo da prefeitura de Macaé era um governo de direita, mas a conjuntura o forçava a ter abertura para processos participativos, como a própria escola, que foi uma parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro com a prefeitura. E lá, essa escola, ela fica ao lado de onde foi fundada a cidade, que era um núcleo de pescadores, que é onde hoje é uma favela, a favela Nova Holanda, que em 2007 acabou sendo dominado pelo tráfico. Não sei se hoje pela milícia também, né? Mas em 2004 não havia isso. Era a maioria dos frequentadores da escola eram filhos de pescadores ou pescadoras. E nós começamos a fazer esse trabalho em 2004, porque havia um problema de término de uma cultura que vinha desde o século XVII, que é a construção de embarcações, estava por terminar. E o núcleo FRJ-MAR chamou o núcleo de solidariedade técnica e nós começamos a trabalhar com aqueles produtores de embarcações, e aí chegamos à conclusão que não adiantava a gente trabalhar com os produtores de embarcações, que estavam com seu negócio indo ao fim, porque eram fabricados de madeira e poderiam ter um fim trágico. Então, começamos a olhar a cadeia produtiva como um todo, ou seja, e isso nos fez entrar na cadeia produtiva da pesca, porque as embarcações eram feitas para isso. E a gente, na época, conseguiu financiamento da Fundação de Financiamento de Projetos, que é a FINEP, é o principal órgão de financiamento de inovação tecnológica no país. Conseguimos apoio da Secretaria Nacional de Economia Solidária, criada no governo Lula através de projeto de lei, dirigido pelo famoso e importantíssimo professor Paul Singer, que nos apoiou. Então, nós tínhamos uma ambiência democrática, uma ambiência favorável à democracia participativa, tínhamos estímulo e tínhamos uma ambiência de política pública local também, né? Isso fez com que nós conseguíssemos envolver pescadores, mulheres que não se consideravam pescadoras, embora descascassem camarão, descascassem e tal, não se consideravam apenas mulheres de pescadores, né? E conseguimos envolver isso e conseguimos envolver os órgãos da prefeitura, organizações não governamentais, ministérios, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia. Nós conseguimos Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e todo esse fórum era
investigado e nós íamos construindo um mosaico de sugestões e os diagnósticos iam sendo aprovados em assembleias setoriais e depois gerais, até que a gente conseguiu estabelecer 3 eixos programáticos de políticas públicas. O primeiro deles, né, ele era relativo à preservação do meio ambiente, o segundo era a educação popular e gestão social, e o terceiro era crédito popular e economia solidária. 3 grandes eixos. E essa grande mobilização ela foi contemporânea a uma mobilização de políticas públicas no município que estava criando uma política pública que aqui no Brasil se chama plano diretor. Plano diretor é uma política que dura 10 a 15 anos numa cidade, independente dos vereadores ou não. E eles chamaram a nós, nesse processo, da PAPESCA, que é esse símbolo, se nós não poderíamos fazer uma assembleia para definir orientações para o plano diretor da cidade. E assim fizemos. Houve uma amplíssima participação e foi o capítulo da cidade, do município de Macaé, em 2006, do plano diretor, todo ele foi definido em assembleia, resultado dessa pesquisação. E isso gerou, então, um capítulo sobre a pesca. Foi criado o Conselho Municipal de Pesca, a Secretaria Municipal de Pesca, foi criada uma série de diretrizes muito interessantes. Então, o que faz com que nós consideremos que, em Macaé, nós conseguimos êxito total, porque houve diálogo de seres e saberes, houve empoderamento, ou houve exercício de cidadania deliberativa e houve definição de políticas públicas. Não é? A segunda grande experiência vai lá para o sul do estado do Rio de Janeiro. Pode reparar, o Rio de Janeiro tem 3 grandes baías. Ela tem a Baía da Guanabara, tem a Baía de Ilha Grande e tem a Baía aqui no litoral do norte fluminense. Perdão, tem 2 grandes baías. E aqui você vem aqui no sul, tem a Baía de Ilha Grande, onde você tem uma famosa cidade aqui no Brasil, que chama-se Paraty, e também, não menos famosa, Angra dos Reis, e é uma baía simplesmente maravilhosa, que é a divisa com o estado de São Paulo. Né? E aqui nós fomos chamados pelo Ministério da Pesca e Agricultura para colaborarmos em fazer uma gestão compartilhada dos recursos pesqueiros e aquícolas. Eles pediram para que nós, pela experiência que tínhamos tido em Macaé, colaborássemos nesse processo. E assim o fizemos. Nós repetimos o processo, a experiência que tivemos em Macaé, e fizemos todo um processo inicial, que foi de diálogo de saberes, envolvendo 365 pescadores. Essa região é uma região muito peculiar, aliás, o núcleo que você fez o doutorado, Caraus, conhece perfeitamente, porque conhece muito bem isso. E aqui tem muitas ilhas muito pequenas, e nós fomos de ilha em ilha, fazendo reuniões para escutar o que esses pescadores tinham de demanda. E isso formou uma proposta, uma sugestão de diretrizes, né, que poderiam ser levantadas. Fizemos isso. Fizemos cursos de formação. Então, a gente conseguiu fazer tanto digamos, o diálogo de saberes, como conseguimos também fazer exercícios de uma cidadania deliberativa. Só que a segunda etapa seria o seguinte: ao estabelecer as diretrizes que nós conseguimos aprovar em plenário com os pescadores e tudo mais, teria um segundo momento e que tinha recurso do Ministério da Pesca e Agricultura para poder aplicar, para implantar as políticas públicas. Pensávamos, inclusive, de criar algo previsto na legislação brasileira, que seria um consórcio público para fazer a implantação dessa política no município. Só que o Ministério da Pesca, mesmo se comprometendo publicamente na entrega do resultado da nossa pesquisação, com todas as diretrizes do que devia ser feito, se comprometeu em financiar com R$1 milhão, acabou não nos entregando esses recursos, e esses recursos foram entregues para outro tipo de encaminhamento que não veio ao caso.
e, com isso, nós não conseguimos implantar a política pública. É por isso que a gente considera que houve um êxito parcial. A gente conseguiu fazer o diálogo, conseguiu fazer um empoderamento, mas não conseguiu implantar políticas públicas. E isso é terrível, porque nós emprestamos o nome da universidade perante os cidadãos, né, perante os pescadores, e os pescadores nos receberam no início sempre com muita desconfiança. Lá vem eles, novamente, com promessas. Não, agora vai, agora vai. E, com isso, fortaleceu aquilo que eles concebiam. Nada dá certo quando veio do governo. E a UFRJ, nossa universidade, emprestou o nome, o que mostra um alerta que a universidade não pode servir de elemento para a implantação de políticas públicas. Nós acabamos ficando de frente para os cidadãos e o Ministério se recolheu e nós ficamos... Aí o que aconteceu? O nosso reitor, ele nos deu R$50 mil para nós voltarmos a cada ilha, a cada pescador, explicar o que tinha acontecido. Demos a devolutiva, mas assim mesmo ficou uma situação extremamente desagradável, né? Quer dizer, ou seja, temos que ficar muito atentos, não basta a euforia. Agora, é importante dizer também o seguinte, isso mostra que o cenário político do país de 2004, que permitiu o êxito, já não era tão propício em 2009 e 2012. Já havia margem para um oportunismo, entendeu? De políticas governamentais. Ou seja, isso é um problema. Muito bem. Aí, finalmente, tem a terceira experiência, que até hoje está em andamento, diferentemente dessa grande área ou de um município grande, aqui nós estamos falando de um lugar bem específico, chama-se Itaipu. Itaipu é uma praia de um município vizinho ao Rio de Janeiro, chama-se Niterói o município. Em Niterói tem um bairro que se chama Itaipu e que tem uma praia, Itaipu. E lá tem uma comunidade de pescadores muito antiga, remonta 200, 250 anos, usando técnicas de arrasto, não o arrasto industrial, mas o arrasto de 20 a 30 metros para poder pegar peixes, a pesca de linha, a pesca de espera, e uma comunidade muito forte, com muita história, né? E com muita história de relacionamento com a universidade, no caso, particularmente com a Universidade Federal Fluminense. E nós fomos chamados lá por problemas relativos a lixo que estava indo para as redes dos pescadores. Foi esse o nosso contato. Quando chegamos lá, vimos que ficamos maravilhados de ver uma comunidade tão ativa, rigorosamente uma comunidade, diferentemente de Macaé e diferentemente de Paraty, nós estávamos num local, num lugar, né, onde você podia contar 40, 50, 60 pescadores, onde um era parente do outro, né? Isso remonta a muito tempo. Isso é uma longa história. E ali nós ficamos maravilhados, porque teríamos, então, uma experiência de fazer um trabalho numa comunidade. Aí, lembrando do meu amigo Miguel de Simone, nós nunca tínhamos completado as 3 frases que o Miguel de Simone propunha. Ir lá para ver, Macaé nós fizemos isso, e também em Angra dos Reis fizemos. Ir lá para viver, ir lá para ver, ir lá para viver, vivíamos em Macaé e também lá no litoral sul, e ir lá para ver com os olhos dos outros. Mas para você ver com os olhos dos outros, você precisa de uma permanência. A logística de trabalho de pesquisa que fizemos no Macaé e fizemos na Baía da Grande era ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Aqui em Itaipu, nós tomamos uma decisão que nós consideramos central metodologicamente. Era ir morar, residir. E aí, sem recursos da universidade, eu e um colega, com recursos próprios, pessoais, alugamos uma casa aos fundos de uma casa de uma família tradicional. E ficamos 1 ano lá, né? Isso foi, assim, fantástico, porque nos permitiu, nós temos uma convivência e um diálogo muito intenso
Isso se deu em 2013, 2014, centralmente, e nós estamos lá, 2014. E em 2015, eu estava pensando, inclusive, em mudar para lá, morar lá, né? E aí tem uma coisa muito interessante. Nós fizemos lá grandes experiências. Fizemos um curso de gestão de projetos solidários, construído em comum acordo, onde os resultados foram trabalhos de pesquisa feitos pelos próprios pescadores. Foram técnicas de pesca, foram cadeia produtiva da maricultura, feita por eles, e também um trabalho do Museu de Arqueologia de Itaipu, que fez um trabalho sobre a percepção dos pescadores sobre o museu. O fato é que isso resultou um trabalho interessante de formação e nós fizemos um movimento chamado de arrasto de empoderamento. É uma brincadeira. Arrasto é uma técnica de pesca. Empoderamento é um arrasto de cidadania deliberativa. E com isso nós começamos a fazer todo um processo onde eles iam construindo demandas. Fizemos muitas viagens de intercâmbio, fomos conhecer, importantíssimo, não estou comentando. Repare que está escrito embaixo a palavra RESEX. RESEX é uma sigla que chama Reserva Extrativista Marinha de Itaipu. É uma reserva da faixa do mar, de 3 quilômetros para dentro, onde só poderia ter a pesca artesanal. E isso foi deliberado em 2013 e é fruto de um pleito dos pescadores e que foi aprovado pelo governo do estado. É uma reserva estadual. Então, também nós queríamos que eles não sabiam como é que você faz, essa é importante. Um pescador conhece tudo do mar, conhece tudo da pesca, mas ele, ao mesmo tempo, ele também tem que participar de um processo deliberativo. Aí nós estamos falando de cidadania completa, Francisco, completa. Como é que ele vai participar de um conselho deliberativo de uma reserva extrativista que exige um conhecimento, o conhecimento tácito e o conhecimento técnico, para ele poder negociar com o Estado, pois senão se ele vira uma piada. Ele vai participar e os outros é que estão sabendo o que tem que fazer, né? Então, esse processo, nós começamos a fazer um processo deles, primeiro, saberem participar de reunião, saberem gerir reuniões, saberem sistematizar o que eles conheciam, visitar outras reservas extrativistas, fizemos viagens, fomos no município de Cananéia, onde tem uma reserva extrativista que é num quilombo, que chama de Mandira, maravilhosa experiência, que tem tanto um plano de manejo, como também tem um acordo de gestão, tem umas experiências de cultivo de ostra. Fomos todos juntos de ônibus, dormimos juntos, senhoras, senhores, pescadores, pescadoras, moradores. Nós realizamos no município, lá também, um grande seminário nacional, onde o foco era a Reserva Extrativista Itaipu. Vieram pesquisadores com recursos próprios de Pernambuco, de Campinas, veio a Paula Chame, por exemplo, esteve presente, que teve estudo aqui. A Cristiana Seixas também fez estudo em Itaipu, mas a Paula foi lá. Tivemos vários pesquisadores da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, da UF. Os pescadores participaram, tiveram em torno de 100 pessoas. Tivemos experiência de turismo de base comunitária para receber essas pessoas. Quer dizer, todo um trabalho extremamente rico. E aí um grande problema acontece em 2015. Qual foi? Toda e qualquer comunidade existe, não implica que tenha democracia participativa. As comunidades tradicionais, e aí você é antropólogo, pensa, né? Tem o chefe. E o chefe nunca participou conosco. O que estava acontecendo? Estava acontecendo um processo extremamente interessante. A comunidade começou a se empoderar e o chefe se sentiu questionado. Aí ele começou a se voltar contra todo o processo. E ele desautorizou qualquer continuidade em 2015. De uma hora para outra, as pessoas começaram a sumir, não participaram mais. É por isso que a gente chama que em Itaipu, de 2012 a 2015, tivemos êxito, porque conseguimos investigar, conseguimos tudo isso que eu estou relatando, mas teve um fracasso
no sentido de que não tivemos a continuidade por conta dessa situação. É lógico que nós estamos falando de 2015, são 5 anos atrás. Muita coisa aconteceu depois. Eu mesmo participei até 2018, porque eu me aposentei em 2018. Nós tentamos várias coisas, parcerias e tal, que não vem ao caso. Mas eu queria deixar esses 3 casos como casos muito interessantes de utilização da investigação ação. E essa crise, isso que é importante também colocar sob o ponto de vista da ciência, o fracasso é um conceito fundamental para o desenvolvimento científico. Não há desenvolvimento científico sem fracasso. A gente mais fracassa do que tem êxito. Não tem que se ver o fracasso como algo ruim. A gente tem que saber o que você aprende com o fracasso, né? Então, o fracasso nos trouxe muitos ensinamentos. Um deles é que foi me levar, por exemplo, a essa conclusão. Eu estava utilizando uma metodologia muito eurocêntrica, uma referência muito eurocêntrica, muito francófona, muito italiana, e não usando Paulo Freire, não usando Falsborda, né? Quer dizer, não usando algo que diz mais respeito a nós da América Latina. É isso que me fez, por exemplo, me dar de presente passar um período na Colômbia, em 2017, com pessoas que trabalharam com Falsborda. Falsborda, infelizmente, já faleceu. Então, fui trabalhar lá, fiquei fiquei 21 dias em Bogotá. Não, primeiro fui a Medellín fazer palestra e tive o diálogo com eles, mas depois eu passei 21 dias com professores que trabalharam com Falsborda. E eles também vieram ao Brasil, né? Vieram ao Brasil e nós demos um curso no Núcleo Interdisciplinar de Desenvolvimento Social que se chamava Engenharia e Investigação Ação Participativa. Vieram 4 ou 5 aqui deram o curso e eu também dei curso lá. Houve esse intercâmbio muito interessante. E eles também aprendemos muito com isso e eles aprenderam conosco também, porque no Brasil nós temos, desde 2004, uma rede que se chama Encontro Nacional de Engenharia e Desenvolvimento. Já está no seu 15º encontro. E desse diálogo surgiu lá também a Rede Colombiana de Engenharia e Desenvolvimento Social, que também comunga dos mesmos pressupostos da pesquisação, da investigação-ação, de Paulo Freire. Aliás, descobriu o seguinte, que eles mais são Paulo Freire do que propriamente Falsborda, inclusive, lá. Então, é um banho que eu recebi há coisa de 3, 4 anos, entendeu? Mas com isso eu concluo essa análise, digamos assim, encerro, digamos assim, né? Não conclui nada, né? Então, as pistas estão abertas aí, né? Hola, Sidney. Bueno, voy a hablar en portugués porque me sale mejor. Sidney, primeiro quero agradecer pela excelente fala e discussão sobre seu projeto, o núcleo do qual você trabalha. Me chama a atenção a tua experiência dentro da engenharia, né, trazendo o tema da investigação, e eu acho que fantástico essa experiência. E escutando toda a sua fala, eu vejo o quanto que você traz como elemento importante a questão, para se criar o diálogo de saberes, precisa existir uma democracia, né? E acho que isso é importante se situar no tempo, como você mesmo traz, e colocando hoje no contexto que a gente tem de um governo que está longe dessa discussão. Agora, a pergunta que eu faço para você é se você pudesse elencar alguns elementos-chave para designar por que projetos têm sucesso e outros não têm tanto sucesso como outros. Quais são os elementos chaves para que se desenvolva realmente essa investigação e ação e para que realmente torne os cidadãos protagonistas de todo o processo? Eu diria primeiro o seguinte, eu acho que começa por aí, projeto. O que é projeto? Projeto é algo que tem começo, meio e fim. Não é isso? Quer dizer, o conceito de projeto é isso. Quer dizer, não se pode fazer pesquisa de longo prazo, por exemplo, pesquisação, investigação, ação. Michel Tiolan tem uma frase
muito conhecida. Pesquisação a gente sabe como começa, mas nunca sabe quando e como termina. Quer dizer, como é que você pode fazer, desencadear um projeto de pesquisação baseado em projeto? Ele tem que ser resultado de um programa, né? Quer dizer, um programa de política pública. Eu diria que Macaé é emblemático, o êxito, porque ele estava ancorado numa política pública antes de tudo. Veja que eu disse, a pesquisa entrou, ela estava num ambiente favorável à democracia participativa. Havia uma escola municipal de pescadores que abraçou uma parceria da prefeitura com a universidade. Dando mais detalhes, isso envolvia mais de 100 estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colaborando com salas de aula com 2, 3 professores, com professor orientador. Eu, por exemplo, era orientador de relações socioambientais, mas tinha alunos de graduação, 2 ou 3, dentro de sala de aula, com bolsas da prefeitura, com transporte e alojamento da prefeitura, né? Quer dizer, isso dentro de um... Você está falando de um projeto da Secretaria de Educação, né? Ao mesmo tempo, você tinha apoio da FINEP, Fundação de Investimento de Pesquisa. Quer dizer, o ambiente democrático. Outra coisa, fazíamos reuniões na favela Nova Holanda, onde não estava presente o tráfico, nem milícia. Fazíamos reuniões lá dentro. Hoje em dia, você fazer reunião na Nova Holanda é impossível. Você tem que pedir licença para o tráfico, tem que pedir licença para a milícia. Não sei se tem milícia, estou falando aqui, mas 4 anos depois tinha a presença do tráfico lá dentro, né? Então, eu acho que uma ambiência de política pública ela é determinante, né? Outra coisa também importante, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, naquela época, não tinha campus lá, só tinha um núcleo que deu origem ao campus da UFRJ em Macaé, que era o NUPEM, Núcleo de Pesquisa Ecológica em Macaé, coordenada pelo professor Francisco Esteves. Era a nossa base, nós tínhamos um pequenino núcleo baseado nele, mas já era uma questão importante que dava base e tal. Eu acho que isso são questões vitais. Por exemplo, quando teve a crise em Itaipu, o que nós fizemos? Aquela crise que eu falei, 2015, que vetaram o nosso tipo de trabalho, nós não tínhamos campus da FRJ lá, o que você tem era a UF, mas a UF se propunha um trabalho de antropologia, apenas observante. Ela não se propunha a empoderamento ou coisa que valha. Ela dizia que isso era usurpar os cidadãos, isso era manipular os cidadãos. Nós tínhamos divergência metodológica com a UF, né, nesse aspecto. Não é uma coisa contra a outra, são coisas diferentes, né? Então, ela tem uma importância, a pesquisa antropológica, mas que não fortalecia o outro campo, né? E nós, o que nós procuramos? Procuramos a Prefeitura de Niterói. E na Prefeitura de Niterói, nós fomos atrás de uma política pública. A estratégia que nós queríamos era a educação de jovens e adultos, que é o EJA, né, que está em franca decadência há muitos anos no Brasil. Então, nós queríamos fazer um EJA, uma educação de jovens e adultos, na escola municipal muito próxima da Praia de Itaipu, onde muitas das crianças eram filhos de pescadores. E vários pais eram pescadores que estudaram naquela escola. Nós queríamos que tivesse uma educação de jovens e adultos naquela escola. E lá nós pudéssemos fazer uma política pública educacional do município, né, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quer dizer, para que a gente entrasse no próprio orçamento da prefeitura, tivesse recursos. Por exemplo, os pescadores tinham que ter bolsa. Por que só o mestrando tem bolsa? Né? Por que o cara que faz o mestrado tem bolsa, o doutorado tem bolsa, e o pescador não pode ter bolsa para estudar? Então, tinha que estar no orçamento da prefeitura, bolsa, para o pescador poder não ir pescar, porque eles falavam, como é que eu vou deixar de pescar para ir no curso? Ué, ele tem que ter direito a uma bolsa. Então, tem que fazer parte do orçamento. Eu acho que não dá para fazer ciência e tecnologia cidadã sem que haja uma articulação com a própria política pública. Eu vejo que esse é um gargalo de institucionalidade, eu diria, sabe? E de utilizar, de possível, a institucionalidade da própria universidade. Não ter campus da FRJ em Niterói foi muito ruim também para nós.
né? A UF tem um trabalho em Itaipu muito bom em várias áreas. Área de biologia, área de antropologia, porque ela tem uma base lá, ali de anos e décadas. Né? Então, eu diria assim, eu destacaria isso na sua pergunta. Sidney, yo tengo una pregunta. Igual me gustaría decirle a los espectadores, si quieren hacer algún comentario, pregunta, lo pueden dejar en su chat y lo respondemos en este momento. Pero en tu fala destacaste en dos momentos que me parece que dan cuenta muy bien de los impactos y de los beneficios, pero al mismo tiempo de los desafíos que tiene la ciencia ciudadana y la investigación-acción, y que dicen relación con el empoderamiento y cómo el empoderamiento viene a transformar la distribución del poder en los diferentes lugares. Y me parece que ahí hay un elemento clave de lo que tú colocaste en esta trayectoria y entendiendo cuáles son los factores que motivan el éxito o el fracaso de una y la importancia que tienen las políticas públicas. Digo lo del poder porque nos coloca tal vez en esta visión, que, como tú bien lo mencionaste, más antropológica de cómo se organizan las sociedades, es que el empoderamiento que puede proponer o incentivar investigación-acción o ciencia ciudadana va inevitablemente a generar un choque de fuerza, ya sea a nivel local, intralocal, como fue en el caso de Itaipú con este líder, el hombre fuerte de este lugar, que no necesariamente formaba parte, me imagino, por lo que contaste, del sistema de poder más formal, digo, no era ni del municipio, ni del gobierno, era tal vez el dirigente local que era el que organizaba el poder en ese sitio, pero al mismo tiempo también con las políticas públicas en cuestiones, en escalas mayores, digo, pensando en una política pública estadual o nacional. Entonces, como bajo esa perspectiva es como, más que una solución, sino que más bien es como nosotros como investigadores que nos estamos proponiendo desarrollar investigación-acción, empoderar a los ciudadanos, tenemos que observar y actuar frente a las consecuencias en esa distribución del poder que van a tener nuestras acciones. Imagino que ahí hay un elemento central que hay que considerar, tener en cuenta al momento en el que uno actúa y se incorpora en estos procesos, intenta participar de estos procesos. É verdade. Olha só, dialogando com você, eu diria que em Macaé nós cometemos um erro que eu não mencionei até agora, vou falar agora, grave, muito grave, porque eu era o professor, tinha outros professores e todos hoje, por exemplo, os dirigentes do Núcleo Interdisciplinar do Desenvolvimento Social, NIDS, o Felipe Adora, o diretor, ele era estudante de graduação, na época de engenharia de produção, e outros. E aí tinha muitas pessoas que trabalhavam que recebiam de uma maneira informal da universidade, não eram pessoas que tinham vínculo com a universidade. E lembre que os estudantes de lá estavam recebendo bolsa da prefeitura. Então, tudo isso é precário, mas na época, muita empolgação, né? E nós nos dirigíamos aos pescadores dizendo assim, nós viemos aqui para ficar, não sairemos mais daqui. Olha só. E isso foi uma mentira, porque, passado algum tempo, nós não tivemos condições de continuar. Quer dizer, o trabalho se encerrou, teve êxito, teve a política pública, mas nós mesmos tivemos que nos retirar, que não tinha condição nenhuma. Isso é um erro muito grave. Então, isso significa a gente pensar na mudança de institucionalidades. A Elinor Ostrom. Se você vai trabalhar de bens comuns, gestão de bens comuns, você tem que pensar na mudança dos bens, das institucionalidades. Tem que pensar estrategicamente. Eu estou falando, de certa maneira, eu estava falando de Elinor Ostrom, estava por baixo do que eu estou falando. Tem que criar novas institucionalidades. Então, por exemplo, devia fazer parte da nossa estratégia a criação do campus da FRJ, que não foi nem nossa estratégia, foi estratégia de outros colegas que levaram a isso, quer dizer, criar um campus. E hoje o campus de Macaé é uma realidade,
foi o primeiro campus fora do Rio de Janeiro. Eu não sabia, com certeza tem mais de 100 professores, se não 200 professores. Na época que nós tínhamos lá, tinha um, Alexandre Azevedo, meu querido biólogo professor. E não pensava, não tinha essa estratégia. Então, esse é um equívoco muito grande. O outro, já mencionei, quando fomos para Bahia de Ilha Grande. Fomos para Bahia de Ilha Grande e confiantes total e absolutamente no Ministério da Pesca e Agricultura como algo que fosse uma institucionalidade permanente. Quando a institucionalidade permanente, estávamos certos, seria um consórcio público, que nós deveríamos, desde o início, ser uma condição sine qua non. Ou seja, nós entraremos desde que o Ministério reúna as prefeituras, os líderes da Câmara Municipal, para criar algo que dê consequência ao diagnóstico que nós vamos fazer. Mas não, fomos de cara na pesquisa com os pescadores, o estabelecimento do que eles queriam fazer, e depois fomos em busca da institucionalidade, como se fossem coisas separadas. E a mesma coisa aconteceu em Niterói. Em Niterói também nós estávamos lá, não que a UFRJ não estivesse presente historicamente. Sob o ponto de vista antropológico, a Universidade Federal do Rio de Janeiro estava presente desde a década de 60, porque, não sei se você conhece, mas aquela região que vai de Niterói até a região dos Lagos é um grande, de uma riqueza monumental de sambaquis, de riqueza dos indígenas brasileiros. E lá você tem as dunas de Itaipu, que tem sambaquis, e que foram todos eles datados e retirados, estavam no Museu Nacional, que pegou fogo, que tomou fogo. Mas a UFRJ abre, mas não institucionalmente, né? Ou estabelecer uma parceria institucional com a UF. Poderíamos também ter com a Federal Fluminense, né? Poderíamos ter estabelecido alguma coisa com a prefeitura. Quer dizer, essa preocupação com a institucionalidade, ou seja, começar a fazer o trabalho articulado, eu acho que isso aí é vital para que não fique trabalhando por projeto, né? E tem que ter uma visão mais de longo prazo, de décadas. Vou contar um caso para você. Eu tive uma vez na Holanda e eu trabalhava aqui numa rede Unitrabalho e eles eram um dos grandes financiadores da rede Unitrabalho. É uma rede interuniversitária de várias universidades brasileiras, quase 90. E chegando lá, a pessoa que me recebeu disse o seguinte: quais são o plano de vocês para os próximos 10 anos? Eu não soube responder. Entendeu? Eu fiquei quieto. E eu ficava muito feliz que a Unitrabalho tinha plano anual. Quer dizer, não tem uma visão de longo prazo. É uma questão de cultura. Eu acho que os problemas são imensos. Não dá para resolver problemas em 1, 2, 3 anos. Tem que pensar uma coisa muito a longo prazo. É uma mudança de cultura nossa, né? A gente pode até tentar se realizar pessoalmente, mas, sob o ponto de vista dos problemas mais fundamentais da população, das pessoas mais sofridas, marginalizadas, a gente pode estar enganando, dando falsas ilusões. Gracias, Sidney. Hay una pregunta de Carlos Fajardo, Uniminuto Cali, de Colombia. Dice: ¿cómo crees que se debe incorporar la práctica del lenguajeo, linguallar tal vez, o del lenguaje inclusivo en los procesos del ser y del saber en la investigación-acción participativa? É difícil. Isso, quem fala muito disso é André Morin. André Morin é um francófono, mas maravilhoso, educador. Não confundir com Edgar Morin. André Morin, canadense de Quebec, que tem um livro muito bom chamado Pesquisa-Ação Integral Sistêmica. Então, ele fala que as questões na pesquisação fundamentais são as seguintes. Quer dizer, a primeira questão é o contrato, ele fala. Não é o contrato formal, é você fazer um acordo, que nós usamos isso rigorosamente em Macaé, por exemplo. Nós nos dirigíamos, digamos, aos construtores de embarcações, ouvíamos as suas demandas, dizíamos quais eram as nossas possibilidades, anotávamos tudo aquilo, íamos para a universidade, refletíamos,
sistematizávamos, voltávamos e dizíamos a eles se era isso exatamente o que eles pretendiam. A isso chamamos de contrato. O contrato ele pode ser informal ou formal. Também uma prática de escuta. Aí é a questão fundamental, a questão de escuta que é difícil. Ou seja, são coisas... Imagina se eu, na engenharia, aprendi a escutar. Ou seja, vamos fazer uma prática de escuta. Só mesmo na prática que nós somos... Mas ele chamava atenção. A prática de ouvir com ouvidos de quem quer ouvir. Quer dizer, você escutar, de fato. E exercícios do tipo, será que o que você disse quer dizer exatamente isso, isso e mais aquilo? Ou seja, não partir do pressuposto do que a pessoa falou e você ouviu é o que é o certo. É você devolver, se possível, no outro encontro, escrito, para dizer se essa pessoa entendeu ou não entendeu. Isso é bom. A outra questão é do linguajar. É o seguinte, eu acho que é difícil mudarmos o nosso tipo de fala. Evidente que tem que evitar referência metodológica ou conceitos totalmente que se utiliza numa tese de mestrado. Tem que se tentar uma linguagem. Aí é uma questão mais assim de vida. Diz assim, eu acho que a pesquisação exige que a pessoa se insira na sociedade há mais tempo. Ela não pode, tipo assim, sair do laboratório e ir direto para lá. Quer dizer, tem que ter uma vivência com aquelas pessoas para entendê-las. Por isso que eu fiquei muito empolgado com Itaipu quando houve a possibilidade de viver um período lá para entendê-los melhor. Porque, por exemplo, as pessoas começaram a ir à minha casa, onde eu estava, para tomar café, para conversarmos solto, sem anotar nada, entendeu? Ou seja, se você se restringe a sentar e conversar, fica tudo muito complicado. Quer dizer, essa coisa de viver no local um período, coisa cara para os antropólogos, digamos assim, quer dizer, essa experiência eu acho que é extremamente interessante, né? Que tem que se praticar. Então, outra coisa também, quer dizer, que está ligado àquele que vai fazer a pesquisa. Aquele que vai fazer a pesquisa tem uma questão que é do campo da psicanálise, da psicologia. Por exemplo, a pessoa vai falar com você se houver uma transferência, se ela sentir confiança em você. E aí é a questão, como é que você consegue essa confiança? Como é que você consegue a confiança do psicanalista ou da psicanalista? Como é que você consegue a confiança do pesquisador ou da pesquisadora? Isso eu acho que é um processo que tem que ser feito. E por isso que, digamos assim, é um trabalho de longo prazo e quem quiser entrar no campo da pesquisação, entender que é um modo de vida. É um modo de vida. É uma outra maneira de viver. Não é apenas uma técnica. Eu acho que é uma maneira de ver o mundo, de reconhecer no outro um ser humano apenas diferente e não... Enfim, é uma questão, inclusive, que vai no campo da ideologia. Quer dizer, também. Né? Enfim, estou só abrindo, ampliando a reflexão que foi estimulado pelo nosso querido Carlos, né? Carlos, sí, de Cali, Colombia. Sí, bueno, estamos llegando al final de nuestra conversación. Creo que se abrimos muchas líneas, que era un poco lo que queríamos intentar hacer con nuestra conversa, Sidney. Y me quedo tal vez con lo último que señalaste, esta idea de que la investigación-acción no es solo una herramienta, sino que es un modo de vida, es un modo de entender, es un modo de relacionarse con los otros, y creo que la idea de entender a la ciencia ciudadana no solo no entender al ciudadano como un mero contribuyente de datos, sino que también con un otro que tiene sus intenciones, que tiene sus intereses, que tiene sus formas de ver y entender el mundo, y que en el diálogo de saberes donde uno puede encontrar el empoderamiento y la transformación social. Yo creo que esos son elementos centrales que yo creo que en esta conversación que nosotros sostuvimos queda de manifiesto.
Tem uma pergunta interessante também, talvez só para cerrar, do Carlos Eduardo, que quer que você fale um pouco mais do chefe de Itaipu, só para entender o que passou aí com esse chefe de Itaipu. Esse líder de Itaipu, ele ele tem 64 anos hoje, mais ou menos, né? Nasceu em Itaipu, é uma pessoa nativa de Itaipu. Ele, desde que a UF, a Universidade Federal Fluminense, começou a fazer estudos livros clássicos sobre Itaipu, feitos pela Universidade Federal Fluminense, sociólogos, antropólogos, fizeram esse estudo, também da UFRJ, mas da UF centralmente, e ele participou isso lá nos idos da década de 70. Tem um livro chamado Pescadores de Itaipu, onde o Chico é um personagem importante de diálogo. Ele também, por sua vez, com isso, esse diálogo, ele foi se desenvolvendo intelectualmente também, né? Ele também se casou com uma professora de história, até por esse nível intelectual. É interessado, conhece mais, ele tem uma oratória muito boa, muito forte, um bom pescador, e ao mesmo tempo ele foi, acho que com 55 anos, 58 anos, ele abandonou a pesca. Ele começou a ele fazia pesca de mergulho. E aí ele percebeu que pela Petrobras ele ganhava mais dinheiro como mergulhador. Então ele não mais pescava, mas ele, ao mesmo tempo, ele continuava militando. E há outra coisa importantíssima, ele muito entrosado com grandes lideranças de pescadores do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem grandes lideranças da pesca. E, até por coincidência, alguns chamam de Chico também. Tem o Chico, ele chama Chico também. Ele tem outras lideranças que ele tem um relacionamento muito, muito bom. Ele ajudou a formar uma entidade importantíssima no Rio de Janeiro, que é a União Estadual dos Pescadores Artesanais, que se distinguia da Confederação Estadual dos Pescadores, porque essa era corrupta e essa foi criada, era autônoma. Então, ele também teve vínculo com deputados progressistas, no Rio de Janeiro, Carlos Wink, né, que tem uma importância muito grande no Rio, particularmente, por exemplo, a decretação do Parque das Andorinhas, que é um parque extremamente importante em Niterói. Ele participou dessa luta com as populações tradicionais. Agora, qual o perfil dele? O perfil dele é que ele não se coloca como líder, ele se coloca como chefe. Então, ele, por exemplo, liderou a criação da Associação Livre dos Pescadores de Itaipu. Isso foi um movimento que aconteceu no Rio de Janeiro. Você tem ali a Associação Livre dos Aquicultores de Barra de São João. Você tem muitas associações livres com esse nome. E ele se colocou como chefe da UPAP. Ele não permitia, ele é um tipo de liderança que não permite que surjam outros líderes. Tem que ficar sob a tutela dele. Então, ele não se coloca como líder, ele se coloca como chefe. E só do ponto de vista antropológico, eu diria assim, está ligado isso à história dos pescadores. Por exemplo, as pescas lá têm os chefes de pescaria. Por exemplo, uma pesca tradicionalíssima de Itaipu é a pesca de arrasto. Mas cada barco daquele tem um chefe. É um chefe. E não tem democracia. Essa é a questão. Não tem democracia. Eles são patrão. Então, o exercício da liderança ele aprendeu com chefia de embarcações. Então, ele é chefe, não é líder. Né? Então, nesse processo, com o nosso processo, nós entramos lá, começou um processo de cidadania, digamos assim. Começou a emergir. E isso bateu de frente. E quando ele percebeu, ele jogou todo aqui no Brasil a gente usa o termo rádio peão, né? Ele usou a rádio peão para a UFRJ não, entendeu? E a UF não tem como metodologia a intervenção, ela só estuda e ao mesmo tempo não contesta a chefia do Chico, né? Então
O Tiolan, eu fiquei muito abalado com isso. Eu estou falando aqui de uma tranquilidade, mas isso, para mim, foi, sob o ponto de vista psicológico, emocional, foi terrível. Não foi pouca coisa, não. Fiquei muito mal mesmo, e até aluguei uma casa depois lá, tentando morar lá, pensando mais a longo prazo, depois acabei desistindo, enfim, o projeto familiar não deu certo. Mas, falando com o Tiolan sobre isso, ele falou assim, Sidney, você tem um erro básico. Toda a comunidade tradicional tem um chefe, não tem líder. Essa questão é interessante para refletir. Você foi, mas aí bate a minha história e minha formação, que é aprender com a prática. Né? Então, é por isso que eu chamo de praxis, né? Um pouco de reflexão após a derrota. Né? Então, eu não estou explicando tudo, mas estou tentando dar uma devolutiva esse perfil. Ou seja, por exemplo, eu tenho um amigo dentro do NIDS, que é o Sandro, ele é um índio, indígena, chucuru, e ele faz trabalho com indígenas, lá em Paraty. Em Paraty, por exemplo, já se sabe que os indígenas têm que ter toda uma ritualidade. Você não vai entrando na aldeia assim. Você tem que entrar com a permissão do indígena e seguir rigorosamente os rituais. Mas os indígenas deixam claro quais são os rituais. A comunidade é meio... Essa coisa não está tão clara. As linhas não são bem traçadas. Né? Nos indígenas, a coisa já é mais bem definida. Legal. Estava pensando nessa pergunta inicial de como, no fundo, a questão do poder não é só, sabe, o poder com as estruturas macro, com a prefeitura, con el gobierno estatal, sino que también a nivel micro, a nivel interno, hay relaciones de poder que la pesquisa-acción comienza a desestructurar, a colocar en cuestión. Hay una pregunta acá de Julián Solano, que dice que es sobre ingeniería, que me parece súper interesante también porque yo siento que refleja un poco el contexto que nosotros en Chile también vivimos respecto de la ingeniería y de cuáles pueden ser las funciones sociales o la dimensión social o humana de la ingeniería. Y dice, hoy en día la mayoría de los ingenieros quieren trabajar en grandes obras de infraestructura. ¿Cómo incentivar el ejercicio de una ingeniería que apunte a trabajar con las comunidades para la solución de los problemas de estas? Eu diria o seguinte, essa é uma ótima pergunta, e aqui eu vou dizer o seguinte, a universidade pública, né? Estou falando universidade pública, no Brasil, infelizmente, no Chile, Pinochet conseguiu destruir as universidades e assim por diante, né? Em certa medida. E aqui nas universidades públicas, a Constituição brasileira determina que ela tem 3 dimensões: ensino, pesquisa e extensão. Que Paulo Freire, inclusive, não gostava do conceito de extensão, porque extensão significa estender algo que você tem e o outro não tem. E Paulo Freire preferia que se chamasse comunicação, no sentido de diálogo. Né? Mas, de qualquer maneira, ensino, pesquisa e extensão. Normalmente, a formação... Eu fui professor de escolas privadas, ensino médio, fundamental, em faculdades, e durante 25 anos na universidade pública. É uma diferença brutal. Nas faculdades particulares, eu entrava em sala, dava aula, e não tem jeito. E assim mesmo tentei fazer algumas coisas extra, sala. Na universidade pública, eu era professor de dedicação exclusiva. Então, eu dava minhas aulas, uma quantidade perto do que eu dava aula em faculdade particular, é muito pouco, e aí vem a questão do ensino, a pesquisa e extensão. Então, eu acho que a dimensão da extensão universitária ela é o epicentro da formação de qualquer habilitação, seja sociologia, antropologia, engenharia, medicina. Né? Não é por fato de ser engenheiro, porque o sociólogo também ele pode servir, sei lá a quem. Não é o fato de ser sociólogo que ele ganhou o coro dos anjos. Né? Ele também pode servir ao que tem de pior, para trabalhar para um banco, para trabalhar para assim por diante. Então, a extensão é o seguinte, você ter o contato com a demanda da vida. Né? Então, você trabalhar com problemas reais. Então, por exemplo,
lá nós, no Núcleo de Solidariedade Técnica, durante todo esse período. Nós trabalhamos com pescadores, trabalhamos com fábricas que estavam fechando, fábrica de parafusos, né? Então, você tem problemas vários, tipo layout, controle de estoque, né? Você tem distribuição, tem mix de produtos e assim por diante, problemas clássicos da engenharia de produção e que você aprende muito. Nós, inclusive, interagimos com vários professores que não tinham nada a ver com o Núcleo de Solidariedade Técnica. Falamos com o professor de layout, falamos com o professor de estratégia de negócio, falamos com o professor de estratégia de produção, né? E eles acabavam entrando para resolver um problema de uma fábrica que estava sob regime de autogestão, um grande laboratório de pesquisa. Nós trabalhamos também, ou seja, com os assentamentos de trabalhadores rurais, que tem um monte de desafio, por exemplo, energia, né? Problema de energia. Energia para Paraty, por exemplo. Trabalhando com pescadores morando em ilhas onde não tinha energia elétrica. Então, nosso núcleo, nosso laboratório lá de fontes alternativas de energia se deslocaram para lá com os estudantes, com o professor, para tentar resolver problemas, tanto da instalação como a manutenção de fontes fotovoltaicas, de maneira a garantir a energia solar, consequentemente comunicação, consequentemente abrindo possibilidade de processo educacional e de trabalho, assim por diante. Assentamentos do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Logística, né? Técnicas, equipamentos e assim por diante. O campus de Macaé, da FRJ, a engenharia de produção, desenvolve trabalho junto com eles lá, né? Então, você tem problemas, desafios técnicos que você pode e deve desenvolver, né? E assim por diante. Quer dizer, assim, então, eu acho que a formação, por exemplo, uma pessoa extremamente importante na formação do Núcleo de Solidariedade Técnica, que chama-se Vanessa, que esteve de 2014 até 2004 até 2007, se formou, depois ela foi trabalhar numa lojas americanas, né? Mas na loja Americanas ela foi uma profissional diferenciada. Ela criou lá a universidade da loja americana. Quer dizer, ela se formou como cidadã melhor, né? Então, a questão é formar cidadãos melhores. Nós temos várias pessoas que participaram conosco que estão trabalhando no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Tem pessoas que estão trabalhando em vários lugares diferentes. Nós estamos formando cidadãos diferentes, porque não é o fato dele trabalhar digamos, na Petrobras ou trabalhar numa empresa privada que ele é um péssimo cidadão. Isso aí está incorreto, isso aí é inadequado. Isso é um preconceito. Ou aquele que está trabalhando, digamos, numa cooperativa, ele não, ou ela está salvo. Não, pode ser um grande safado, entendeu? Quer dizer, pode ser uma pessoa da pior espécie. Então, a importância, eu acho que da formação, eu diria que é fazer a pessoa ir para campo e enfrentar problemas reais que o povo vive e que não falta. O que não falta é problema. Favelas, por exemplo, nas favelas nós tivemos um trabalho de analisar a situação das favelas do Rio de Janeiro de geração de trabalho e renda, né? Então, enfim. Agora, está falando de infraestrutura, né? Da infraestrutura, eu diria para você o seguinte: tem uma experiência na minha escola politécnica da FRJ, que foi uma experiência que eu acho uma das melhores que tem. Há recursos. O Brasil, por exemplo, é um país muito rico. E há um problema, claro, de que esses recursos têm que ter força política para conseguir, mas também tem que ter projeto. A maioria das prefeituras, por exemplo, não tem projetos. Muito bem. Um diretor, que já faleceu, um grande amigo meu faleceu, ele fez com que a engenharia civil fosse com os professores para o interior do Rio de Janeiro para ver demandas de projetos que eles tinham. 85% foi de saneamento básico. Quem é que elaborou esses projetos? Os estudantes da graduação. E esses projetos foram apresentados pelo BNDES e muitos deles foram contemplados. Então, a formação de trazer muito para esse tipo de questão é que me parece o mais adequado. Gracias, Sidney. Sí, yo creo que ahí también respondiste lo que colocaba Carlos Eduardo acerca de Bravo.
acerca de trabajar con infraestructura social. Bueno, me gustaría agradecer a Sidney por toda su experiencia. Creo que quedaron un montón de elementos súper ricos y súper interesantes para seguir la discusión. Creo que también nos ayuda mucho a las personas que estamos acá en Chile a intentar precisamente relevar la idea de que la ciencia ciudadana es una ciencia que se hace con los ciudadanos y lo que busca es fomentar, empoderar, crear ciudadanos, como tú lo decías, ciudadanos para la vida. Yo me quedaría con eso. Te agradezco nuevamente tu participación. Espero que podamos seguir conversando en el futuro. Le agradezco a Alan también. Adoraría. Un saludo a todos los espectadores que estuvieron con nosotros, a Caduci, a Carlos Eduardo, Cris, Teixeira, Carnice, Flavio, Julián. Y contarles que el video va a estar subtitulado y lo vamos a subir prontamente. Nos vamos a demorar un poquito, un par de semanas, en hacer la traducción, pero lo haremos y lo disponibilizaremos por el canal de YouTube de la Universidad de los Lagos. Así que muchas gracias, Sidney. Nos despedimos con un cordial saludo. Gracias, Alan. Gracias a todos quienes estuvieron con nosotros. Gracias. Y nos vemos próximamente. Alô. Adiós. Chao. Gracias. Chao. Adiós.